Meu nome é Márcia Bilobran e eu estou fazendo estágio na educação infantil do curso de Pedagogia, segunda licenciatura pela Uninter, Polo de Guarapuava. O assunto que estou falando é a importância das brincadeiras na educação infantil. Eu vou falar um pouco também sobre a importância do brincar. Brincar é uma das atividades fundamentais para o desenvolvimento da atividade, da identidade e da autonomia da criança. E ela se apresenta como uma linguagem própria da criança, através da qual lhe será possível o acesso à cultura e também a assimilação. É essencial o desenvolvimento cognitivo e também motor da criança e a sua socialização. Para Vygotsky, é no brinquedo que a criança aprende a agir numa esfera cognitiva, que depende de motivação internas. Os argumentos a favor do desenvolvimento da criança na primeira infância são tão variados quanto numerosos, desde o econômico, do aumento da produtividade, ao ético, do direito de viver e também aproveitar ao máximo as possibilidades de cada pessoa, passando pelo argumento de maior igualdade entre classes e sexos, e o científico de mais inteligência e um comportamento social mais equilibrado. Até mesmo o argumento político de maior participação na sociedade e na transmissão de valores para as gerações seguintes. Apesar da enorme variedade de ideias e abordagens, todos esses argumentos colaboram para um dos primeiros elementos que facilita o desenvolvimento do conhecimento do ser humano, e tem sido assim ao longo de sua existência como espécie, são as brincadeiras. O brincar não é simplesmente um meio de gastar energia ou passar tempo, pois além dos limites de ocupação puramente biológica ou física, é uma função significativa. No processo humano de brincar, relacionamentos são criados com objetos, situações e também pessoas. O desenvolvimento cognitivo é aprimorado, especialmente para resolver problemas e também criar novos conhecimentos. Segundo Piaget, os jogos também são importantes. São uma importante forma de desafogo ou entretenimento para gastar energia das crianças. Mas também são meios que contribuem e enriquecem o desenvolvimento intelectual. Ainda também nessa perspectiva, o autor explica que o jogo pode ser estruturado por meio de exercícios, simbólico, na construção e regra. E nesse sentido, as brincadeiras evoluem conforme a faixa etária. Também ele ensina que conversar com a boneca, brincar de médico, imitar bichos, se fantasiar, são brincadeiras de grande intensidade afetiva. Imitando a criança, cria histórias nas quais há grande preocupação em seguir a sequência que ela conhece na sua realidade. Steiner também complementa esse pensamento, ao asseverar que histórias, músicas, desenhos, jogos são recursos especialmente atraentes. No período de 4 a 5 anos, já contribuem para ampliar a capacidade da criança pensar e, ao mesmo tempo, ampliar o seu vocabulário. A autora diz ainda que por volta de 4 a 5 anos, a criança já tem noções de tempo. Manhã, tarde, noite, ontem, hoje e também amanhã. Relacionando esses conceitos com sua vida cotidiana. Já aos 6 anos, ela é despertada a curiosidade por aprender os porquês. Por que isso? Por que aquilo? E para quê? Do mundo físico, agora também percebido com maior lógica e coerência.
Vygotsky também destaca o faz-de-conta. Já Piaget ensina sobre jogos simbólicos, e ainda assim os dois autores correspondem-se. As maiores aquisições de uma criança são conseguidas no ato de brincar. Aquisições que no futuro instituirão seu nível básico e a ação real e também a moralidade. A atividade lúdica é um início obrigatório das atividades intelectuais da criança, sendo por isso indispensável a prática educativa. O histórico do brincar diz que já na antiguidade, já nos tempos antigos, os seres humanos jogavam e brincavam sozinhos ou em grupos. E essas atividades acompanharam a evolução histórica, estando presente em todas as civilizações. Segundo Ares, na sociedade antiga, o trabalho não ocupava tanto o dia. Não tinha o mesmo valor que lhe é atribuído hoje. Os jogos e o divertimento se estendiam por longos momentos. Crianças brincando de esconde-esconde, por exemplo, era uma brincadeira dos tempos antigos. Ao longo do tempo, as brincadeiras vão modificando-se, adquirindo novas características, novas formas de brincar, já que elas resultam das interações que os indivíduos fazem durante suas práticas. Ares também explica que aos poucos esses jogos, essas brincadeiras e divertimentos passam a ser vistos como atitude moral pelos moralistas e pela Igreja, que os associava aos prazeres carnais, ao vício e também ao azar. Além disso, com o tempo, a brincadeira se libertou do seu simbolismo religioso e perdeu seu caráter comunitário, tornando-se ao mesmo tempo individual. Nesse processo, ela foi cada vez mais reservada às crianças, cujo repertório de brincadeiras surge então como repertório de manifestações coletivas, abandonadas pelas sociedades dos adultos. Ares também comenta que em meados de 1600, as crianças maiores de 4 anos de idade participavam das brincadeiras semelhantes aos adultos, e muitas vezes de maneira conjuntas. Os adultos brincavam com as crianças e as brincadeiras das crianças eram semelhantes às dos adultos. Não existia uma separação tão rigorosa como as de hoje, entre as brincadeiras e os jogos reservados às crianças e as brincadeiras reservadas aos adultos. Ambos jogavam os mesmos jogos. Desse modo, os humanistas do Renascimento notaram que havia possibilidades educativas dos jogos e passaram a considerá-las de modo a preservar a moralidade das crianças. Portanto, proibiam os jogos considerados maus e incentivavam os jogos considerados bons. As brincadeiras infantis, com utilização de materiais pedagógicos, foram inseridas no final do século XIX, a partir da Revolução Industrial. Houve as primeiras pedagogias científicas e o estudo mais aprofundado do desenvolvimento infantil, o que modificou ainda mais o sentido das brincadeiras na educação. As décadas de 1920 a 1940 caracterizavam-se pelo período de estudos de interação entre pares. E na década de 1960, Jean Piaget fez vários apontamentos sobre os brinquedos que são referência até hoje. Também o professor alemão Friedrich Frobe, criador do Jardim da Infância, o responsável por introduzir as brincadeiras no contexto infantil. Para o autor, brincar favorece o desenvolvimento humano,
por significar a representação de necessidades e também impulsos internos. Já Kishimoto destaca que o brincar da criança é fonte libertadora e prazerosa e também de autodeterminação. Kishimoto afirma que as brincadeiras infantis das crianças brasileiras foram influenciadas por portugueses, índios e também negros. Por exemplo, os jogos de botão e o peão foram trazidos pelos portugueses, e as brincadeiras que envolvem a natureza partiram da cultura indígena. Em decorrência de contato que existiu entre esses diferentes povos, quando se encontraram em nosso país, surgiu uma grande quantidade de jogos, brinquedos e brincadeiras que participam da cultura infantil popular brasileira, fazendo parte do contexto social também de outros povos. Antigamente as crianças podiam brincar, tinham mais tempo e espaço nas ruas e praças. Atualmente há várias maneiras de brincar, que são introduzidas pelas crianças e adultos no lugar conforme seus aprendizados com outras gerações do grupo e dos interesses do momento. Portanto, o ato de brincar vem sendo alterado nas últimas décadas. Inclusive, o avanço tecnológico provocou grandes modificações nos hábitos da sociedade, trazendo novas formas de lazer. As crianças brincam menos na rua, passando a brincar mais em seus pequenos quintais, casas e apartamentos, onde falta de espaço e com a insegurança trazida pelos assaltos, sequestros, também mortalidade, os jogos e brincadeiras na vida das crianças têm sido limitado ao espaço da escola. Conforme Friedman, vivemos em uma cultura de muitos brinquedos e menos brincadeiras. Valoriza-se mais os brinquedos e menos as brincadeiras. Muita impessoalidade e pouco respeito à individualidade da criança, mais competitividade do que cooperatividade. Uma cultura lúdica, violenta, impassível, indiferente, com medo, insegurança e inúmeras dúvidas a respeito de como restituir ou recriar uma ludicidade mais saudável, segundo Friedman. Além de algumas residências, a criança sofreu influência da mídia e também dos brinquedos eletrônicos. Ainda existe a questão de falta de tempo da criança brincar. Os pais preocupados em dar uma boa educação para os filhos preenchem todo o seu tempo com atividades paralelas, como aulas de inglês, esportes, entre outros cursos, outras atividades. Essas atividades consomem todo o tempo da criança e não sobra tempo da criança brincar. Também tem as obrigações escolares, que são muito cobradas, e elas não têm tempo suficiente para despertar suas fantasias, ou seja, não sobra tempo para as brincadeiras. Isso impede que a criança desperte sua criatividade e suas descobertas, além de impedir que elas se tornem independentes. Quando a criança brinca, ela está representando diferentes papéis e neles ela aumenta sua expressividade. A partir das brincadeiras, a criança constrói conhecimentos diversos sobre o mundo e também amplia seu vocabulário e desenvolve habilidades. Além disso, é através das brincadeiras que ocorre o ajustamento afetivo e também emocional. Por isso, é importante que a criança brinque, é importante que ela tenha um tempo de lazer para ela. Também é importante esse acompanhamento dos pais, que os pais se envolvam nas brincadeiras da criança assim que solicitada. Os pais precisam dar essa atenção que a criança precisa, porque muitas vezes as crianças se tornam carentes e também irritadas por essa falta de atenção, por essa falta de valorização do tempo que ela precisa brincar.